Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, verso 21. Diz assim o texto: Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: Não é bom entregar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que tu venhas ministrar no nosso coração ao longo desses próximos minutos que refletiremos à luz da tua santa palavra, que ela venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, é o que nós te pedimos. Direcione esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós falamos aqui sobre um pai em busca da vida da sua filha, né? Enfatizamos aqui esse aspecto mais do pai. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a vida de uma mãe. E olhando para essa narrativa desta mulher cirofenícia, fora desse arraial judaico, fora desse arraial religioso, esse arraial que se enxergava como puro, se enxergava como um povo exclusivo de Deus. E essa mulher, ela surpreende, porque ela vem fora desse ambiente, fora desse arraial. Contudo, ela tira um elogio da boca de Jesus, ela se mostra uma mulher cheia de virtudes. Então, eu gostaria de pensar aqui nessa mãe virtuosa e rapidamente a gente pensar alguns princípios olhando para a vida dessa mãe, que nos impressiona pela sua audácia, pela sua postura, e a gente vai ver alguns princípios aqui que eu gostaria de destacar sobre essa mãe virtuosa. O que a gente pode aprender aqui nesse texto? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que uma mãe virtuosa, ela não se amolda aos padrões de uma sociedade idólatra. Uma mãe virtuosa, ela não permite que a sua casa seja amoldada pelos padrões de uma sociedade idólatra. E aí eu queria que você lesse aqui o versículo 21 e a parte A do versículo 22. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou a ele. Essa região Tiro e Sidom era uma região apóstata, era uma região cercada pela idolatria. Para vocês terem uma ideia, os judeus, eles se referiam ao povo desse lugar como cães, como um povo impuro. Você deve se lembrar que cão muitas vezes é usado, não sempre nas escrituras. Nesse texto mesmo tem duas expressões diferentes aqui para cão, mas eles, aliás, esse texto tem uma expressão diferente para cão, que é usada por Jesus, mas há outras expressões bíblicas que usam o cão como um animal impuro, como um animal que não consegue distinguir aquilo que tem valor, aquilo que é sagrado. Então, os judeus olhavam para essa região e tinham essa região como impura, como uma região que estava debaixo do juízo de Deus, uma região cercada pela idolatria. É desta região que vem Jezabel. E Jezabel, nas escrituras, ela ficou como um símbolo de idolatria, como um símbolo da prostituição de Israel. É Jezabel que consegue influenciar o rei Acabe e que consegue levar toda a Israel a se prostituir com outros deuses, a se curvar no altar de Baal, a se curvar diante daquela idolatria. E naquele contexto, Deus levanta Elias, ele confronta o rei Acabe, confronta Jezabel, mas a partir dali Jezabel virou um símbolo, se tornou um símbolo de idolatria
inclusive ela é mencionada no livro de Apocalipse, quando Deus vai falar da idolatria presente dentro da igreja, quando ele vai falar dos falsos ensinos dentro da igreja presentes. Então ele usa o nome de Jezabel. Então é dessa região que vem Jezabel. Então a região era muito mal vista. Contudo, é dessa região idólatra, é dessa região pagã, é dessa cidade cercada por idolatria, pelo culto a Baal, inclusive, que vem essa mulher com uma fé extraordinária em relação a Jesus. É desse lugar inimaginável para um judeu que vem uma mulher com uma convicção, com um coração correto, com uma visão correta sobre a pessoa de Jesus e que tira da boca de Jesus um elogio, que consegue tirar de Jesus a admiração frente ao empenho daquela mulher, frente à audácia daquela mulher. Ela não se deixa levar pelos padrões ao seu redor. Ela não se deixa influenciar pela visão da sociedade. Ela vai até Jesus com uma percepção teológica, inclusive, extraordinária, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente aprende com essa mulher no primeiro momento a não permitir que nem a nossa vida e nem a nossa casa sejam moldadas por valores que não sejam aqueles do evangelho da graça, que não sejam os valores cristãos, que não sejam os valores que nos foram transmitidos pelos apóstolos, porque eles que nos apresentam, junto com os profetas, aquilo que é o fundamento da igreja. O John Wesley, eu inclusive compartilhei uma frase dele, ele diz que uma geração que tolera o mal, a próxima geração vai abraçar esse mal. Uma geração que tolera coisas ruins, que tolera falsos valores, que tolera falsos ensinos, a geração seguinte vai abraçar esses falsos valores, vai abraçar esses falsos ensinos. Então, uma geração que se preza, pais cristãos, mães cristãs, que é a ênfase maior aqui do texto, ela não vai permitir que falsos valores sejam cultivados dentro da sua casa. Ela vai aprender até a postura de Daniel, vai aprender até a postura dos amigos de Daniel, de não se curvar a falsos deuses, de não permitir que o seu coração se corrompa diante de propostas avessas ao evangelho, à vontade de Deus. Você se lembra no texto do livro de Daniel, que quando o profeta ali, os seus amigos são pressionados, eles não cedem nem por um momento. Os amigos de Daniel, nem diante daquela proposta que Nabucodonosor faz ali a sós com ele, olha, é só vocês se curvarem, a gente deixa esse mal entendido para lá. Mesmo diante de uma proposta ali a quatro paredes, eles não permitem que aquilo venha determinar a sua fé, determinar a sua decisão por Deus. Eles se tornam firmes, eles não negociam valores. E uma mulher, uma mãe que se preza, ela não permite que esses valores errados venham ser disseminados na sua casa, na vida dos seus filhos. Ela se coloca contra a idolatria, se coloca contra falsos valores, se coloca contra aquilo que não é compatível com o evangelho da graça. E a pergunta que a gente deve fazer aqui é: quais são os valores que norteiam a nossa vida? Quais são os valores que nós construímos a nossa casa? Sobre quais fundamentos que nós estamos construindo a nossa família? Eu, como pastor, já presenciei algumas vezes. E uma vez que eu fiquei bem admirado de um pai, numa antiga igreja, pedir desesperadamente oração para o pastor, a fim de que o filho que estaria estudando numa cidade distante, num outro estado, ele não viesse a se corromper, ele não viesse a abraçar aquilo que os amigos ofereceriam. Então ele pediu uma oração desesperada para o pastor para que Deus o livrasse daquelas coisas. Mas assim, eu me lembro que aquela família nunca investiu na vida dos filhos no aspecto espiritual, no sentido de consolidá-los dentro da comunhão da igreja, de fortalecê-los com uma fé bíblica, uma fé robusta. Sempre optaram por valores que nada tinha a ver com o evangelho, e agora, de maneira quase que esotérica, creriam que uma simples oração fosse livrar os filhos. Então, a oração não é mágica nesse sentido. O que vai livrar os nossos filhos é uma casa construída sobre valores cristãos, sobre uma visão cristã. Se a gente não colocar
dia após dia uma semente do evangelho e não lembrar os nossos filhos desses valores. A como eu terminei o nosso culto na semana passada, a gente não colocar nos umbrais das portas, a gente não martelar dia após dia, enquanto eles dormem, enquanto eles levantam, no caminhar, não é uma oração que vai resolver o problema deles. Não adianta você pedir oração para o pastor, para o presbítero, para o apóstolo, você pode pedir para quem você quiser. Não vai adiantar, porque a oração, ela não vai gerar algo mágico, ela sempre, o que vai gerar diferença na vida dos nossos filhos é essa cultura, a gente enraizar o evangelho na vida deles. A gente não permitir que os falsos valores venham moldar a visão deles de mundo. Então essa mãe, por mais que ela está numa região idólatra, por mais que ela está cercada por um ambiente hostil, ela vai até Jesus com uma consciência profunda de quem ele é. Ela não se deixa levar pelos ídolos daquela região, especialmente Baal. Ela vai até Jesus com uma convicção extraordinária, que é a segunda coisa que eu destaco aqui. Se primeiro a gente vê uma mãe virtuosa não se amolda aos padrões de uma sociedade idólatra, a consequência é que uma mãe virtuosa ela se coloca debaixo da autoridade de Cristo Jesus. A parte B do versículo 22, ela traz o clamor dessa mãe, e essas expressões que ela usa aqui são extraordinárias. Elas revelam uma consciência teológica profunda. Quando essa mulher cananeia vai até Jesus, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira expressão é de uma profundidade extraordinária, porque é a mesma expressão que os discípulos vão usar posteriormente, que os apóstolos vão usar para se referir a Jesus. Jesus é o Senhor. Essa expressão Kyrios, ela tem a ver com alguém que tem direitos absolutos de propriedade. Ela se dirige a Jesus. Então, você imagina, ela vem de uma região pagã, ela vem de uma região hostil, ela vem de uma região cercada pela idolatria, pelo culto a Baal, mas quando ela chega até Jesus, ela diz Senhor. Ela não perde a oportunidade. Jesus entra naquela cidade e ela já vai imediatamente até Jesus, se dirigindo a ele como Senhor. Kyrios, tu tens direito absoluto sobre a minha vida, tu tens direitos absolutos sobre o cosmos, sobre o todo. Tu és o Senhor. É assim que Paulo iniciava as cartas dele. Paulo serve Cristo Jesus, o Senhor. É o Jesus, ele não é apenas aquele que traz salvação. Tem muita gente que faz esse dualismo. E tem um Jesus como Salvador, mas esquece que não é possível tê-lo como Salvador se a gente não tê-lo como Senhor da nossa vida. Se a gente perguntar a qualquer brasileiro, a grande maioria vai dizer que quer um Jesus Salvador. Quase ninguém em sã consciência não quer um Jesus que seja Salvador da sua vida. Mas a grande pergunta do Evangelho é se a gente de fato tem um compromisso dele como Senhor da nossa vida, como dono absoluto do nosso ser, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, de tudo aquilo que a gente é e de tudo aquilo que a gente possui. É essa consciência que o Evangelho traz. E essa mulher, na primeira expressão que ela faz ao se dirigir a Jesus, já mostra, já revela uma consciência teológica absurda, profunda, impactante. Senhor, tu és o Kyrios. Ou seja, ela não está se dirigindo a Jesus com uma fé utilitarista. Ela não quer um Jesus que vai simplesmente satisfazer a sua necessidade, simplesmente satisfazer ali o seu anseio pela cura da sua filha, pelo livramento da sua filha. Ela vai revelando uma consciência profunda de quem é Jesus como Senhor. Ela vai com uma consciência profunda de que ele é o Messias prometido, de que ele é o rei que viria suceder o trono de Davi. Então é Senhor, o Kyrios, aquele que tem direitos absolutos sobre a propriedade, mas ele é o filho de Davi. Isso é uma expressão messiânica. Ele é aquele a quem a Escritura dizia, sobre quem a Escritura se referia. É aquele sobre o que o seu reinado jamais teria fim. Ele é o sucessor de Davi. Então a consciência dessa mulher é extraordinária. Ela vai com a fé messiânica, ela vai com a consciência de quem Jesus é, ela tem aquele entendimento que o John Stott diz que é o mínimo irredutível do Evangelho. Você quer reduzir o Evangelho ao mínimo?
Jesus é o Senhor. Ela vai dessa forma até Jesus, ela vai com fé de que Jesus é a promessa de Deus, sobre a qual todas as nações seriam abençoadas da terra, todas as nações da terra. Ela vai com essa consciência de que ele é a provisão de Deus. Então, ela revela uma consciência extraordinária. E ela vai consciente da sua dependência. Tem misericórdia de mim. Jesus ensina no Sermão da Montanha que esse é o pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua miséria, a sua situação diante de Deus. Então, essa mulher vai compreendendo que ele é Senhor, ela vai compreendendo que ele é o Messias, e ela vai compreendendo quem ela é, a situação dela. Ela tem uma dimensão de quem ela é e tem a dimensão de quem Jesus é. Ela reconhece o seu estado de miséria, pecaminoso, ela reconhece a tragédia humana, ela reconhece quem o ser humano é diante de Deus, mas ela reconhece de quem ele está diante. Por isso, as expressões aqui são exatas. Ela tem uma consciência extraordinária, ainda mais do lugar de onde ela vem, da terra da qual ali ela habita, que Jesus estava passando. Então, uma mãe virtuosa, ela sempre se colocará debaixo da autoridade de Jesus. E ela vai tentar fazer com que a sua casa esteja debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ela vai fazer com que a vontade de Cristo seja ali feita dentro do seu lar, fazer com que ecoe a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela vai encarnar essa oração do Pai Nosso dentro do seu lar, dentro da sua casa. Ela quer que a sua casa, de fato, esteja em aliança com Cristo Jesus. Ela não se amolda aos valores de uma sociedade idólatra. Como Paulo ensina, ela não se conforma com este século e ela coloca a sua casa debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Uma mãe sábia, ela reconhece que os filhos não são dela, que os filhos são herança do Senhor. Uma mãe sábia, ela educa os filhos para Deus. Uma mãe sábia não educa os filhos para o mercado, ela não educa os filhos para os deuses falsos desse mundo. Uma mãe sábia, ela faz que os filhos sigam os passos de Jesus. Ela coloca os filhos para seguir o Mestre. Ela quer educar os filhos para que eles se pareçam com Jesus. Afinal, Deus deu uma dádiva para vocês, para nós pais, de sermos pais, mães, e a gente entrega isso de volta a Deus. E que no grande dia, ele nos encontre assim. Você, mãe, você, pai, dizendo, está aqui o meu filho. Eu inculquei o teu evangelho na mente dele, no coração deles. Eles estão aqui e que Deus nos encontre nesse sentido fiéis. Terceiro que esse texto nos diz aqui na parte C agora, uma mãe virtuosa tem discernimento espiritual em relação à sua casa. Parte C do versículo 22, ela reconhece Jesus primeiro, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela consegue constatar o problema da sua filha. Ela sabe que o problema da sua filha, o caráter desse problema é espiritual. Ela sabe que o grande problema da sua filha, ele é espiritual. E uma mãe, nesse sentido, as mães já possuem uma sensibilidade aguçada, não é verdade? A mãe tem uma intuição, que tenho certeza que foi dado por Deus. Às vezes ela liga para o filho que está num outro estado e ela consegue ter um pressentimento muitas vezes e ela consegue captar isso, é intuitivo, está impregnado na mãe, ela já tem uma sensibilidade bem aguçada para as coisas comuns, mas uma mãe virtuosa, segundo as Escrituras, ela tem muito mais sensibilidade em relação ao Evangelho, em relação à grande questão que é espiritual. Porque todos os outros problemas, eles sempre serão decorrentes da nossa vida com Deus. Então, é mentirosa essa frase que às vezes a gente ouve, que é assim, minha vida com Deus está legal, mas a minha vida na área familiar não está legal. Eu preciso corrigir a familiar, mas a minha vida espiritual está legal. Ou a minha vida no trabalho não está legal, mas a espiritual está 10. Se a nossa vida em algum lado não está boa, é porque a nossa vida com Deus não está extremamente boa. Ela precisa ser consertada, ela precisa ser corrigida. O grande problema humano, como eu já tenho mencionado aqui, o problema é do coração.
É o John Stott, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Este é o grande dilema dos homens, é o grande problema da humanidade. E essa mulher sabe ali que o problema da sua filha não é a doença, não é a questão física, ela está endemoniada. Eu sei que é um demônio que está sobre ela. Ela consegue captar, reconhecer isso. E ela vai então até Jesus, pedindo socorro, pedindo a intervenção de Deus. E nesse sentido a gente deveria aprender, em cada mãe, que embora a gente possa ter um investimento educacional, financeiro sobre os filhos, preparar o futuro deles, tudo isso, como eu falei semana passada, é extremamente importante, mas se não houver um investimento na vida espiritual, tudo isso aí não vai adiantar nada. Isso aí não vai passar de algo construído sobre areia. Isso não tem solidez o suficiente para preparar os nossos filhos para as grandes crises da vida, para os grandes problemas da vida, porque o grande problema e a grande área a ser investida é a área espiritual. As mães deveriam ouvir conselhos, não de muitos dos profissionais hoje que não têm a perspectiva do Evangelho. Tem muito profissional hoje que dá conselho sempre focado, voltado para a questão educacional, para as questões da nossa sociedade secular, mas se a gente for sábio, a gente vai procurar conselhos em quem conhece a mente de Cristo, em quem tem temor de Deus, em quem buscou construir a sua vida debaixo desses princípios. O grande conselho não é aquele da mídia, desses famosos da mídia, mas a gente precisa aprender não apenas com o Evangelho, mas inclusive com grandes nomes da história, como de Susan Wesley, que teve 19 filhos. Você imagina, a gente tem dificuldade, às vezes, de educar 2. Essa mulher teve 19 filhos. O marido dela cuidava da igreja, era pastor, precisava viajar muito, e ela abraçou a responsabilidade de educar os filhos. Naquele contexto, as mães, elas cuidavam da educação no sentido da matemática, da língua, havia aquele homeschooling naquela época, naquele contexto, e Susan Wesley, ela alfabetizou todos os filhos, embora perdeu muitos filhos, ela alfabetizou todos os filhos, e ela começava a alfabetizar com a Bíblia. A Bíblia foi um instrumento de alfabetização. E mesmo tendo tanto filho, ela separava 2 horas por dia para poder orar. Ela tinha um tempo de oração, ela tinha um tempo com Deus todos os dias, mesmo com tanta responsabilidade. Tinha um culto dominical lá, e os filhos tinham que ficar no culto ali, todo dia à noite, tinha que estar junto ali, ouvir o Evangelho, e a oração de Susana era: Senhor, permita que os meus filhos impactem a geração deles. Eu oro para que o Senhor use a vida dos meus filhos, que eles sejam um instrumento nas tuas mãos. E dentre os filhos dela, a gente tem Charles e John Wesley, que de fato impactaram a Inglaterra, impactaram o mundo. Porque o Wesley não apenas pregou o evangelho de maneira extraordinária, mas ele cuidou de órfãos, muitos órfãos. John Wesley, ele influenciou aqueles que acabariam com a escravidão na Inglaterra e depois no mundo. Então, a vida de John Wesley foi extraordinária. Mas a gente tem que se lembrar que por trás de Wesley tem uma mãe que ora, tem uma mãe que inculca o evangelho, tem uma mãe que clama dia após dia pela vida dos filhos, e que ela instrui esses filhos, e ela, inclusive, escreve, deixa algumas regras aí para as mães aprenderem. Tem muitas lições que ela deixou escrita aí para as mães. Eu creio que se a gente for sábio, a gente vai aprender com essa mãe raiz aí. Entender que é essa mãe aí que tem experiência, que tem uma cultura extraordinária, baseada na experiência empírica mesmo, que ela passou, ela tem bagagem para transmitir, muito mais do que, às vezes, aqueles que a gente ouve nos nossos dias. Essa mulher tem muito mais bagagem e credibilidade para transmitir para nós do que muitos daqueles que a sociedade dá ouvido hoje. Ela deixa muitas regras de disciplina. Afinal de contas, como é que ela pôde educar tanto filho e ainda desses filhos ela conseguir levantar homens como Wesley, John Wesley e Carlos Wesley. Então, uma mãe virtuosa, ela tem discernimento espiritual em relação aos filhos. Ela vai saber que
O grande problema humano é de questão espiritual. Quarto, uma mãe virtuosa, ela é perseverante na súplica pela saúde dos filhos. Essa mulher aqui, ela suplica com insistência. Ela clama com perseverança. Ela não esmorece diante de Jesus. E aqui há situações que poderiam fazer ela desanimar totalmente. Totalmente. O versículo de número 22 até o 27 diz que ela clama a Jesus, e Jesus primeiro, versículo 23, não lhe respondeu palavra. Ela chega diante de Jesus, fica sabendo que ele está na região dela, talvez não teria outra oportunidade. Ela vai, Senhor, Quírios, filho de Davi, o Messias, tem misericórdia de mim, reconhece a situação, mas Jesus responde com silêncio. Muitas vezes a gente ora pelos nossos filhos, mas a gente não tem a resposta de Deus naquele exato momento. Quantas vezes você está clamando diante de Deus e você só tem o silêncio? Você não tem resposta, só vem o silêncio de Deus. E é nessas horas que a gente precisa aprender que o silêncio divino trabalha no nosso coração também. O silêncio divino é pedagógico, muitas vezes. O silêncio divino é para forjar o nosso caráter, você ser forjada como mãe também, ser forjado como pai. Deus quer nos fortalecer cada vez mais. Então, o processo dos nossos filhos, ele tem que acontecer conosco também, e antes conosco, a fim de que a gente se torne, como eu falei na semana passada, ensine de maneira intuitiva eles, daquela maneira prática, através das práticas eles enxerguem. Então, quando a gente tem essa capacidade de perseverança, sem esmorecer, eles vão vendo esse fortalecimento do nosso caráter, da nossa fé, e vão aprendendo dessa forma. Uma mãe, ela clama com insistência, mesmo diante do silêncio divino. Tem muitas canções que falam sobre o silêncio de Deus. É no silêncio que ele trabalha, é no silêncio que ele molda o nosso caráter, molda o nosso ser. Mas ela tem uma segunda aqui, um segundo possível empecilho. Primeiro ela clama e vem o silêncio. Depois ela clama e vem uma palavra de desestímulo completo dos discípulos. Os discípulos pedem para Jesus, manda essa mulher embora. Ela está clamando aflita e Jesus não responde nada, mas depois os discípulos vão dizer, mestre, manda essa mulher embora, despede, ela está gritando aí atrás de nós, manda essa mulher embora. E eu queria te dizer que às vezes o desestímulo pode vir até mesmo daqueles que a gente menos espera. Você pode estar lutando aí diante de Deus, batalhando em oração, clamando, buscando algo, e às vezes você vai ser desestimulado dentro da igreja. Porque a igreja, meus irmãos, ela é composta de gente. A igreja, ela é tanto o povo da revelação, que recebeu a revelação de Deus, que Pedro recebeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ela também é o povo da cogitação, que é quando Jesus fala do sofrimento, ele fala, isso jamais vai te acontecer. A gente repreende Jesus. Você vê que no texto da confissão de Pedro, você tem tanto o lado da revelação divina, como o lado do ser humano cogitando, falando daquilo que vem ao coração, daquilo que está na cabeça dele, que não tem nada a ver com o evangelho. Na igreja a gente ouve tanto aquilo que é de Deus, como a gente pode ouvir aquilo que é do diabo. Você pode tanto ouvir uma palavra divina, como você pode ouvir uma palavra maligna na boca dos seus irmãos, que às vezes vão fazer você desencorajar você perder as forças. Tem muita gente que fica enfraquecida porque recebeu uma palavra que não esperava dentro da igreja, dentro da comunhão dos santos, dentro da família. Mas essa mulher nos ensina a não esmorecer mesmo diante dessas frustrações. Afinal de contas, a gente só se frustra porque você coloca uma expectativa demasiada. Tem muita gente hoje frustrada com a igreja porque colocou uma expectativa demasiada na igreja. A gente esquece que a igreja é composta de pecadores. Você quer saber de uma verdade que o Dietrich Bonhoeffer ele vai nos ensinar, que é um pastor que viveu na Alemanha no período do nazismo? Ele diz algo que é muito sério. Ele fala assim, aquele cristão que almeja pela igreja ideal, que rejeita a igreja real em busca da ideal,
Ele não tem a ideal e ele destrói a real. Tem muita gente hoje que despreza a igreja real e fica atrás da ideal, e por conta disso ele destrói. E acaba vivendo isoladamente porque está só contemplando a igreja real, que a gente não vai experimentar nesses dias. Enquanto Cristo não voltar, enquanto a trombeta não tocar, a gente vive um povo que é santo e pecador. Martinho Lutero dizia, simultaneamente justo e pecador. Nós somos justos diante de Deus porque a nossa fé está em Jesus e no sacrifício de Jesus e nos méritos de Jesus. Mas nós somos pecadores. A gente ouve aquele estímulo dos irmãos, mas a gente ouve palavras também que muitas vezes abalam com a gente. Mas se nós queremos aprender a virtude com essa mulher, é não esmurecer diante dessas palavras, é entender que na igreja a gente está sujeito a ouvir palavras como os discípulos disseram. A gente tem que continuar empenhado, perseverante, persistente, mesmo diante dessas palavras desanimadoras, desestimulantes. E essa mulher persevera numa terceira vez aqui. Primeiro tem um silêncio, depois tem uma palavra desestimulante dos discípulos, e por fim ela tem uma palavra aparentemente desanimadora da parte do próprio Jesus. Ela clama, Jesus não responde, os discípulos falam, manda ela embora, e aí Jesus diz, não é certo eu tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Antes ele fala, eu vim destinado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu ministério, ele é específico. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, de fato, Jesus vem, num primeiro momento, ali. Ele continua, através do seu Espírito, na vida da igreja, para abençoar todas as nações. E a gente olha para essa palavra de Jesus e pensa, nossa, como que Jesus pode responder algo assim para essa mãe tão desesperada, tão aflita? Fazer uma comparação de cachorrinho, né? Como eu falei no início da mensagem, a expressão cachorrinho aqui não é a expressão que Pedro usa, de cão, como impuro. A expressão aqui, no grego, é de um cachorrinho de estimação, domesticado. É diferente a expressão que Jesus usa. E Jesus, por mais que ele fale do ministério dele restrito, ele, de certa forma, desperta nessa mulher uma fé vigorosa. A mulher, diante da palavra de Jesus, em vez de desanimar e ir embora, ele consegue tirar daquela mulher uma fé extraordinária, uma fé robusta, uma fé vigorosa, fortalecida. Porque quando ela ouve as palavras de Jesus, ela responde, olha, mas até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa, é comum nas casas eles estarem debaixo da mesa, eles conseguem comer das migalhas que caem do pão dos filhos. Então, mesmo que for uma migalha, a minha filha vai ser liberta. Essa mulher revela uma fé extraordinária. E é por isso que Jesus fica espantado. Mulher, grande a tua fé. Jesus, por mais que ele responde daquela forma que nós, lendo no século 21, ficamos meio chocados com o que Jesus diz, mas Jesus está trabalhando para tirar uma fé robusta dela. Ele molda a fé dessa mulher, ele dá uma resposta, mas ele consegue perceber o coração, a fé daquela mulher, o vigor da fé daquela mulher, e ele faz ali surgir uma fé extraordinária. E muitas vezes Deus trabalha assim conosco. Então, muitas vezes vem o silêncio, vem palavras de desestímulo diante da própria igreja, e muitas vezes Deus responde umas coisas que a gente não entende, mas se a gente perseverar e permitir que ele trabalhe no nosso ser, é fato que a gente vai encontrar graça, é fato que a gente cresce ainda mais diante dele. Então, na verdade, Jesus vai aumentando cada vez mais a fé dessa mulher. Ela revela uma compreensão extraordinária da pequenez dela. Senhor, eu sou filhotinho mesmo. Eu sei que o teu ministério ele é destinado à casa de Israel, mas eu sei que até a migalha pode abençoar a minha casa. Até a migalha pode abençoar a minha vida. Ela tem uma consciência da pequenez dela, mas ela tem uma compreensão do tamanho da graça de Deus. Ela consegue entender que a graça de Deus é gigante.
ela consegue entender, como Paulo diz, que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, a graça é infinitamente maior do que o pecado, do que a queda. Tem muitas vezes a igreja, os cristãos têm uma visão muito grande do pecado e muito pequena da graça. Meus irmãos, o evangelho nos ensina a ter um olhar grande sobre a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos coisa alguma. Nós dependemos completamente da graça. E se eu tenho uma compreensão grande da graça, eu posso descansar o coração em Deus. Inclusive, eu posso tratar o outro com mais doçura. Então, a gente aprende aqui a perseverar e suplicar com insistência pela saúde dos nossos filhos, mesmo que a gente tenha como resposta o silêncio, mesmo que a gente tenha barreiras na própria igreja, na vida dos irmãos, dos familiares, e mesmo que Jesus responda algo que a gente não compreenda, algo de estranho, Jesus sempre trabalha para que a gente cresça. Então, persevera na súplica. Persevera na súplica. Essa mulher mostra e ensina para nós que a graça de Deus é extraordinária, é abundante. Então, isso nos leva a um encorajamento através da súplica. Você que está orando pelos seus filhos diante dos dilemas que eles enfrentam. Você, mãe, que está insistindo, batalhando, continua batalhando, mesmo diante do silêncio, do desestímulo dos cristãos, dos seus irmãos, continua batalhando em oração, perseverando na sua súplica. Porque Deus virá com graça. A gente pode contar com a graça divina. A gente aprende a contar com a graça de Cristo aqui. E quinto e último, uma mãe virtuosa é aquela que é capaz de converter a sua dor em adoração profunda. Ela chega diante de Jesus, o coração dela quebrado, a filha tomada por um espírito maligno, possessa por demônio, e ela chega diante de Jesus, e mesmo com aquela dor imensa, o texto diz, no versículo 25, que ela adora Jesus. Mateus diz, ela adora, ela se prostra e adora diante de Jesus. Ela suplica, mas ela está com um coração rendido diante de Jesus em adoração. E como que é possível isso? Como é possível, diante de uma angústia desse tamanho, você imagina o seu filho possesso, endemoniado, escravo de Satanás, seu filho escravizado por drogas, escravizado por uma série de coisas, e você conseguir, mesmo diante dessa aflição, adorar, transformar a sua dor como mãe em adoração? Como é que a gente pode fazer isso? Tem um profeta que nos ensina como fazer, que é o profeta Abacuque. Se você lê o livro de Abacuque, você vai perceber que mesmo diante das adversidades, ele consegue se alegrar em Deus e adorar. Ele consegue adorar a Deus e consegue se alegrar em Deus diante da crise, e uma crise severa. Ele vai dizer, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele adora e consegue se alegrar em Deus. E como que ele consegue fazer isso? Olha, porque a gente vai ler naquele livro de Abacuque, que primeiro ele se lembra dos feitos de Deus na história de Israel. E aqui é importante entender que a Bíblia não se trata de histórias que são abstrações, são invenções, que são mitos. Porque o mito não traz consolo para o meu coração. O que traz consolo para o meu coração é ter a certeza do Deus que intervém na história. Como é que o teu coração pode ser consolado por Deus se você não crê que a Bíblia ela possui fatos históricos? Que Jesus se levantou dentre os mortos, isso é um fato histórico. Que Deus fez o povo, 1 milhão de pessoas, 2 milhões, alguns historiadores, passar pelo Mar Vermelho, isso é um fato histórico, não é um mito criado. Não foi uma ilustração, não é uma coisa que foi inventada, foi um fato histórico. Se eu olho para a Bíblia com esse olhar de que é um fato histórico, meu coração pode ser consolado. Porque aí sim eu sei que Deus intervém na história. Como interveio com interferência na vida de Moisés, do povo de Israel, nos profetas, na vida dos apóstolos, na vida da igreja num todo, eu posso ter fé de que Deus pode intervir na minha história. Então, por isso eu posso continuar orando, posso continuar clamando, eu posso, inclusive, adorar a Deus. O que faz eu adorar no meio da dor é a certeza de que Deus intervém na história. E mais do que isso, Abacuque vai dizer
que o que fez ele adorar e exultar em Deus é que os textos são fatos históricos e que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Então, as duas coisas que trazem alegria ao coração de Abacuque. Deus interferiu na história, isso é fato. E ele prometeu fazer isso. A fidelidade de Deus. Deus, ele cumpre o que promete. Então, baseado na fidelidade de Deus e baseado em todo o histórico de Israel, eu posso adorar a Deus, me alegrar, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja figo na figueira, bois nos estábulos, mesmo que não haja o produto da oliveira, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que faz ele adorar. Olhar para a história, para os fatos e crer na fidelidade divina. E eu repito isso, porque o que traz consolo ao nosso coração é olhar para a história de Israel, da igreja e para a tua própria história. É você se lembrar dos momentos de aflição que você passou e você pôde perceber a mão de Deus. É a gente se estimular aqui com testemunhos. Sabe? A gente compartilhar testemunhos, porque o testemunho traz essa inspiração ao coração. Você vê Deus interferindo na história dos nossos irmãos, você vê a provisão de Deus na história dos nossos irmãos, como Deus cuida da sua igreja, e isso traz renovo para a nossa vida, para o nosso coração, e a gente pode adorar. Então, nessa noite, talvez, mesmo você aflito, você pode adorar com base nas promessas de Deus, que se estendem para além das fronteiras de Israel. Ele não é o Deus de Israel, ele é o Deus da igreja, ele é o Deus da nova Israel, que somos nós. Projeto Raízes, que se reúne aqui nessa noite para adorá-lo, para se prostrar diante dele. Por isso a gente pode adorar a Deus, mesmo nessa situação difícil. A gente pode transformar a dor em adoração. E eu convido e encorajo você, mãe, que talvez está carregando essa dor, hoje, transformar, converter isso em adoração. Você pode fazer isso na certeza de que Deus intervém na história. Deus pode intervir na tua família e na tua história. E para concluir, meus irmãos, versículo 28, então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. Como é grande a tua fé, seja conforme tu queres. E naquele instante a menina foi liberta, a filha daquela mulher foi liberta. Então eu queria finalizar encorajando você, especialmente as mães, que têm uma luta diária, e às vezes olha para si e fica se cobrando diante dessa responsabilidade, sente o peso da responsabilidade, às vezes que a coisa não está acontecendo como você espera, e às vezes se cobra demasiadamente, se vê diante da dificuldade de ser mãe nessa geração, como é difícil. Eu citei Suzano Wesley, que fazia culto diário, mas a gente tem um desafio grande, nós estamos vivendo na era da tecnologia, os nossos filhos têm acesso à mídia, têm acesso à televisão, é muita distração nessa cultura, nesse tempo. É muito desafiador ser mãe nesse tempo, ser pai nesse tempo. Mas a gente pode continuar orando, suplicando. Eu queria encorajar você a persistir na súplica, na certeza de que Deus ouve o nosso clamor, de que Deus vê a nossa fé. Que Deus olha para o teu coração e vai ver a tua fé. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu aprendi com o C.S. Lewis que Deus, inclusive, entende o tempo que a gente vive. Às vezes você se cobra demais, mas Deus sabe os desafios que você enfrenta hoje. Deus não vai cobrar você como cobrava alguém que viveu há 200 anos atrás, porque os desafios que a gente vive são muito diferentes. E Deus consegue trabalhar com cada ser humano em cada contexto histórico que ele vive, com seus desafios. Ele sabe o tipo de desafio que você tem hoje, que eu tenho hoje, cada um de nós temos hoje, e Deus consegue perceber o tamanho do desafio, mas também ele vê a nossa fé, ele vê o teu empenho, ele vê a tua disciplina, ele vê o teu esforço, ele vê a tua angústia. Então eu convido você e encorajo você a continuar orando, suplicando diante de Deus. Permita que essas virtudes venham resplandecer na tua vida, mãe, e também os pais, cada um de nós, mas que essas virtudes elas possam ser fortalecidas dia após dia no nosso ser. Amém? Queria convidar você para ter uma palavra de oração.